Agora vamos passar então para o professor José Luciano. Ele vai falar sobre iniciativas de geração de emprego e renda na produção e processamento de alimentos com o projeto Horta na Laje, na Rocinha, né? Obrigado, Rodrigo. Antes de mais nada, boa tarde a todos, né, todas. Queria agradecer aqui ao ERJ, né, parabenizar os organizadores pelo evento. Fiquei impressionado aqui pela sensibilidade, né, de trabalhar tantos temas transversais, mas que todo mundo aqui está aprendendo. Eu acredito que isso conseguiram esse efeito, né? Enfim, eu vim aqui hoje falar, né, sobre um projeto muito bacana que a gente tem desenvolvido na Rocinha, que é o Horta na Floresta, a produção e processamento de alimentos, inovação social dentro da maior favela da América Latina, né? Eu sou o professor José Luciano Barbosa Júnior, ex-morador da Rocinha, e hoje sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Departamento de Tecnologia de Alimentos, né? Foi assim que surgiu a ideia que eu vou contar agora para vocês. Tá? Antes de mais nada, apresentar a Rural, acho que todo mundo aqui deve conhecer a Universidade Rural, né? É a única universidade com sede na Baixada Fluminense, isso tem a ver, inclusive, o motivo desse projeto, né? Resolver problemas sociais. Eu sou doutor em Engenharia de Alimentos, professor da Rural, Departamento de Tecnologia de Alimentos, coordeno o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, onde outros colegas malucos, né, como você acabou de falar, se dedicam a tentar valorizar a produção de alimentos no estado do Rio de Janeiro, voltado basicamente para o produtor familiar, né, que é o grande foco da agricultura no nosso estado, e atuo, né, dessa forma em projetos de extensão nessa área. Tá? E é importante nesse dia de hoje falar que eu sou cria da Rocinha, né? Então, é importante a gente entender que as comunidades, né, as favelas, mais de 200 mil comércios formais, né, estão naqueles locais. Se a gente pensar, 6% da nossa população nacional hoje vive em situações parecidas com o que a gente vê na Rocinha, por exemplo. E a gente está falou mais agora, Luiz, né, sobre o mercado, quase 200 bilhões de reais são gerados nesses locais. E mesmo assim a gente entende, a gente vê que para cada comércio na favela, a gente tem outros 10 no chamado asfalto. Então, mostrando o potencial de inovação social e de geração de renda nesses locais. E aí, das 10 maiores favelas do Rio de Janeiro, a gente encontra aproximadamente 13 mil comércios locais, e desses 80% são de pequenos empreendedores individuais, os MEIs, né? E desses aí sim aí entra a gente, que um terço é na área de alimentos. Todo mundo que já viu, né, um hortifruti, um restaurante, dentro da comunidade, quando você passa em frente, você vai ver sempre alguém vendendo comida. E aí é importante a gente destacar duas favelas em especial. As maiores favelas do Rio de Janeiro, economicamente, a gente está falando de 1 bilhão anual de renda nesse tipo de comércio. E, de novo, né, a gente está falando da maior favela da América Latina, apesar de a gente ter dados oficiais que dizem o contrário, a gente sabe que a gente está falando de quase 200 mil pessoas. Eu não fiz essa conta, tá? Não, a conta que ele fez aqui, né? Pô, perfeito, a conta de padaria. Eu vou fazer essa conta para a Rocinha também, que deve ser parecida. Né? E a Rocinha tem uma vantagem, que ela é muito próxima do mercado consumidor de produtos orgânicos agroecológicos. E até pela importância e a posição estratégica da favela, a gente acredita que a partir dali ela poderia ser um serviço de apoio, né, para reproduzir isso em outros locais. E aí, então, gente, surge a ideia de trabalhar com sistemas agroflorestais dentro da Rocinha. Eu vou contar rapidamente aqui, pode ficar à vontade, Rodrigo, se eu passar do tempo, tá? Porque é pessoal, né? Porque eu fui criado na Rocinha, eu morava perto daquelas franjas, né, de floresta. Então, eu brincava na floresta, eu me pendurava em cipó, comia na floresta, comia jaca, comia manga, comia tamarindo. E aí, quando eu volto na Rocinha 30 anos depois, a gente não vê mais a floresta. Onde era floresta, hoje tem casas, né, às vezes prédios, né, com 10 pavimentos, devido à especulação imobiliária. E a gente entende, então, se a gente conseguir mostrar para o morador que a floresta em pé tem valor econômico para eles, talvez a gente consiga diminuir
essa especulação imobiliária que a Floresta da Tijuca, com todos os seus problemas, ela enfrenta, né, em função dessa peculiaridade de favelas como a Rocinha. E a ideia também, junto com a produção de alimentos dentro da floresta, articular as lajes na Rocinha, né? Porque nós sabemos que a gente está falando de 70 mil, né, moradias naquele local. É uma coisa, é uma enormidade. E outro desafio é que essas lajes são muito pequenas. Como produzir alimentos naquelas lajes que pudesse ter um tipo de geração de renda, né? E aí escolher bem as espécies que a gente ia trabalhar ali. Obviamente, porque a gente está vivendo a pandemia. É importante registrar aqui, nesses últimos anos, a gente viveu o retorno da fome, né, da segurança alimentar e nutricional no Brasil, e na Rocinha não foi diferente. Então, a gente queria, então, algum tipo de projeto que pudesse, então, de alguma forma, tentar buscar uma solução para esse problema. E aí, uma questão para a gente poder trabalhar a floresta, é importante, como o Luiz trouxe mais cedo, né, que aqueles que realmente são responsáveis historicamente pela floresta pudessem, então, de alguma forma, ser fortalecidos. São as abelhas sem ferrão, que são espécies endêmicas daquele ecossistema. Apesar da Floresta da Tijuca ser muito exuberante, todos nós sabemos que ela é exótica. A maior parte das espécies vegetais estão lá. Não são espécies nativas, né? A própria jaca, como eu falei há pouco tempo, enfim, manga. Manga não deveria dar nessa região, né? Enfim, então se a gente trouxesse as abelhas, e as abelhas têm algo interessante nesse aspecto, as abelhas sem ferrão, porque tem um valor econômico muito elevado. A gente está falando de mel que 1 litro custa R$400. Então é uma forma das pessoas entenderem que poderiam, então, de alguma forma, trazer pessoas para dentro do nosso projeto. E aí, dada essa ideia, como a gente trabalha em espaços muito pequenos, muito reduzidos, as lajes são muito pequenas, então não dá para ganhar dinheiro vendendo alface, né? A gente pensou, então, em agregar valor através do processamento de alimentos. E aí, pensando na ideia de trabalhar com as cozinhas coletivas, que todo mundo hoje conhece como cozinhas solidárias, né? Então, inclusive, está na moda agora, no debate de São Paulo, por exemplo, ainda bem. E aí a ideia também de que cada laje um micronegócio. Para tentar, de alguma forma, trazer uma cultura empreendedora para dentro da comunidade, incentivar a produção de alimentos dentro da própria favela, né? Não apenas a questão da segurança alimentar, mas, sobretudo, a segurança nutricional. Todo mundo sabe que a caloria vazia, esse negócio todo. Então, a ideia é que as pessoas pudessem comer melhor, né? Menos e melhor. E aí, obviamente, como ex-morador, eu sei que é importante a gente não chegar com soluções prontas para esses espaços, né? A gente construir as soluções e tentar fortalecer, identificar as iniciativas que lá já existiam, tá? Parecidas. E, obviamente, buscar fortalecer os grupos que existissem e aqueles que forem criados através do associativismo. Óbvio, como eu falei anteriormente, acesso a refeições mais nutritivas. As cozinhas, então, coletivas garantiriam uma escala que é importante também, né? Não adianta eu produzir 4 quilos de uma espécie e sozinho não consigo nada. Então, se todo mundo se juntasse, teria uma cozinha, a gente teria escala e ganho de renda. Redução de custos, fortalecimento da comunidade, enfim. Como você falou anteriormente, ninguém faz nada sozinho, né? A gente trabalha em equipe. Eu queria trazer aí os malucos que vieram com a gente nessa ideia, lá da Rural. A gente tem aí, né, o Matheus, que ele é um empresário que mora em São Conrado, ele é da Trovão Tropical. Ele produz o mel de abelha de sem ferrão mais premiado do Brasil. O professor Douglas, do ICBS, da Rural, a professora Maria Ivone, que trabalha na parte de processamento de alimentos, está aqui na frente, inclusive. A Fabiana Frois, engenheira agrônoma, que essa aí, ela subiu literalmente a favela, e de lá não saiu, inclusive alugou uma casa dentro da Rocinha. A Marinete, que eu vou falar daqui a pouco, ela vai ter um relato bem bacana da Marinete. A Marinete é uma beneficiária, para mim ela faz parte da equipe executora, né, porque ela acabou se apropriando de tal modo do projeto. O Sael é um cubano também, radicado aqui no Brasil, ele estuda na Rural. Ele é especialista em cogumelo, também não falei, né? Cogumelo da Mata Atlântica também é uma forma de ganhar dinheiro dentro da comunidade, dentro da floresta, e são endêmicos daquele ecossistema. A ideia não é trazer nenhum tipo de espécie invasora para dentro da Floresta da Tijuca. Nós temos ali o professor Eduardo, ele é especialista em florestas, ele é engenheiro florestal, com bastante experiência em SAF. O Flávio Gomes, que é um morador também, que tem um projeto belíssimo chamado Horta na Favela,
que trabalha com educação ambiental de crianças lá da comunidade, algumas escolas públicas da região. A Patrícia também é beneficiária, e o nosso querido Fred, né? O Fred é o professor da administração, que é a questão de associativismo, né? E plano de negócio para os moradores. E aí os moradores, né, que é o nosso principal objetivo, nosso principal motivo da gente enfrentar 70 quilômetros, né, de Seropédica para cá, e não é somente 70 quilômetros, que podem virar 4 horas, 3 horas, basta alguma coisa acontecer no RJTV, né, e aí algum caminhão que fura o pneu, algum assalto que acontece, a gente demora 4 horas, enfim. Então, assim, para a gente fazer esse desafio, realmente, esses beneficiários já que nos moveram esse tempo todo. E aí, como se dá rapidamente esse processo, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem que fazer um diagnóstico importante para a gente poder saber de que forma a gente pode colaborar com eles e aproveitar o conhecimento que eles já têm dentro da comunidade. Se deu através de oficinas, né? Mais uma vez, o conhecimento que a gente tem na universidade, conforme a professora trouxe, uma coisa que nos move exatamente. Não adianta a gente publicar paper, a gente publica, né? Não adianta a gente escrever livro, a gente escreve. Mas é que esse conhecimento realmente, de alguma forma, impacte a sociedade, né? E aí a gente consegue isso valorizando o que eles já sabem. Então, as oficinas, elas sempre foram feitas de forma participativa, de modo que a gente pudesse, então, ter esse planejamento... 5? É bom, né? É terrível. O planejamento coletivo... Aí, obviamente, a gente tem que falar aqui que a FAPERJ, né, em 2021, fez um edital belíssimo, chamado Favela Inteligente, em que ela destinou 9 milhões de reais para que várias iniciativas dentro da favela pudessem resolver os problemas de lá. E aí não envolve somente alimentos, não envolve diversas outras ações. Eu peço que vocês procurem saber sobre ele. Então, porque nós precisamos de materiais, precisamos de dinheiro, né, para fazer as coisas, né? E serviços necessários. Nós passamos pela implantação da horta, porque a gente acredita que aquilo é o ponto focal, que é cada um com a sua horta, vai surgir necessidade de processamento de alimentos e, obviamente, a produção dos alimentos vai gerar a oportunidade de fazer a cozinha coletiva, né? Adequação do espaço de processamento, vocês imaginam, né? Dentro de uma favela, infelizmente o edital não previa aquisição nem aluguel de espaços adequados para fazer processamento, então a gente tinha que pegar o que tinha lá, então a gente teve que adequar as cozinhas das próprias beneficiárias, muitas das vezes, de modo que elas pudessem processar os alimentos com a segurança mínima necessária, pela responsabilidade que nós temos, né? E aí, e por último, né, e é o mais difícil, desafiador, quando você trabalha com empreendimentos sociais, é conseguir fazer a tal da formalização da iniciativa, né? Porque eu não estou falando da questão de ir no cartório, nada disso, né? É realmente você criar esse espírito coletivo. Até hoje a gente tem bastante coisa a aprender, né? Como fazê-lo. E aí, as capacitações, a gente teve o cuidado, né, de tentar fazer com que os moradores pudessem conhecer a Universidade Rural. Não sei se vocês sabem, a Universidade Rural tem a fazenda agroecológica, a fazendinha do quilômetro 47. É um projeto belíssimo, não é porque eu sou de lá, não. É a maior fazenda agroecológica da América Latina. Convido vocês todos a irem, né? Você deve conhecer certamente, é belíssimo. Nós levamos os nossos beneficiários para ver como é que funcionaria sistemas que mimetizavam, né, pequenas produções familiares, para eles entenderem como é que se dá esse processo de produção, planejamento, desde a semente, né, enfim, a parte do manejo, colheita e processamento, né? Então a gente... e também a gente levou muitas crianças, porque a gente também entende a importância da criança, assim como eu já fui uma criança que um dia passava pela UERJ, passava pelo Fundão, passava pela Rural e sonhava estar lá dentro, a gente também entendeu que era importante que essa molecada pudesse entrar na Rural e pudesse enxergar que aquele espaço também é um espaço que eles podem sonhar. Então a gente fez essa ação, e obviamente, onde tudo realmente aconteceu, né, e acontece até hoje, é dentro da comunidade. Então, imaginem professores que vieram de Campinas, da USP, né, do interior paulista, que a grande maioria da equipe veio de lá, tendo que subir a Rocinha, tendo que lidar com as dificuldades, desafios que vocês imaginam quais são, né, daqueles espaços. Então, assim, a gente também hoje vê como beneficiário, né? Muitos colegas têm relatos muito interessantes de como eles voltaram transformados de terem tido a oportunidade de subir o morro e ver como as pessoas conseguem conviver com todos aqueles desafios. A gente está falando de situações bem desafiadoras, né?
desde a segurança pública, que vocês estão imaginando, desde que você vê rato passando, né, enfim. Isso foi muito importante para a própria universidade. A gente conseguiu transformar vários pesquisadores, né, CNPq em extensionistas, pessoas que realmente conseguem fazer pesquisa hoje pensando na sociedade. Isso já foi um grande mérito para mim, como pesquisador. E aí as ações aconteciam na própria comunidade, estão vendo aí a implantação das hortas, né? Ali a gente falando de oficinas. Outra coisa que a gente não falou aqui é que, como a gente estava falando inicialmente de produzir espécies de valor comercial, a gente pensou nas espécies aromáticas, que a gente poderia ter o óleo essencial e botar em velas. Velas que as pessoas possam vender nessas aromaterapias, que custa R$50, eu não sabia, caríssimo. E é outra forma das pessoas gerarem renda, né? E tudo natural, tá? Tudo feito respeitando, né, a agroecologia. Aí a parte de processamento de alimentos, quando a gente trabalha com alimentos processados, tem toda uma questão de segurança do alimento, né? A gente não pode deixar que a pessoa consuma o alimento e depois tenha um problema de saúde, né? Então a gente teve que ter esse cuidado de explicar para eles como que se dava sobre microbiologia. Muitos deles nem fazem ideia sobre essas questões. Então foi feito na rocinha mesmo. A gente fez o bolo do Hulk. O bolo do Hulk é um produto bem bacana. A gente trabalhou com punk, também é uma outra espécie que a gente trabalhou lá com as punk, de forma geral, escolhendo as de punk que já existiam lá. Uma delas foi a Aura Pronobis, a gente surpreendeu, tinha muita Aura Pronobis lá, pelo morro, né? E a gente, então, mostrou para eles que ele é rico em proteína e ele poderia ser um corante natural, né? Que é difícil corante verde, né? Sempre é artificial, aqueles campo de futebol, né? Em bolo, antigamente, a minha geração era assim, ninguém vai saber o que é isso, né? Tinha um bonequinho em cima, você vai lembrar, né? Tinha um bonequinho em cima e era verde, era um corante horroroso, né? Hoje dá para fazer aquele bolo, olha que legal, 1 grama num bolo, usando a Aura Pronobis. A gente usou num bolo do Hulk. Então a criançada adorava, que era um bolo rico em proteína vegetal, plant-based, né, que está na moda, saboroso a beça, e que a criançada adorava. Então hoje eles ganham dinheiro, inclusive, nesses bolinhos dentro da comunidade. É importante a gente registrar isso também, que foi numa dessas oficinas que surgiu isso. Se eu não me engano, isso aqui aqui nesse primeiro slide aqui, não tem não, né? Tem cola aqui, tem cola, tá vendo? Brigadeiro de biomassa de banana verde. Então não tem leite, não tem nada de origem animal e é saboroso igualzinho um brigadeiro. Os beneficiários também aprenderam a fazer isso, né? Valorizando uma espécie que literalmente dá no mato aqui no Rio de Janeiro, né? Que é a banana. Tá. Aqui a gente também pôde expor aqui a FAPERJ, o governo do estado organizaram lá um encontro de empreendedores da Rocinha. Eles puderam apresentar esses produtos nessa feira. Foi sensacional. E aqui eu queria só... Você pode dar o play aí? Só dar um depoimento rapidinho da Ana Preta. Pode falar? Olá, meu nome é Ana Preta, sou uma empreendedora social aqui da favela da Rocinha. Eu tenho Cozinha Solidária da Rocinha e também o Vegana Carioca, onde o carro-chefe é a venda de alho maturado. Também estou aluna do Horta na Floresta, que é uma iniciativa super bacana da FAPERJ, né? E a intenção de estar no Horta na Floresta é produzir o nosso próprio tempero e também participar mais dessa parte do processamento para vender, no caso, como exemplo, molho de tomate. É uma iniciativa super bacana, onde potencializa e impulsiona mulheres que já têm ou que querem iniciar o seu negócio. Fica a dica. Ana Preta, como eu falei para vocês, a gente tentou buscar iniciativas que já existiam lá, né? Então a gente conseguiu qualificar ainda mais o empreendimento da Ana. E tinha outra aqui, a gente pode, depois você pode cortar, o tempo já estourou, só para mostrar que a Marinette, que a gente vai falar aqui agora, ela estava literalmente perdida na favela, né, com subemprego, e a partir do projeto ela conseguiu construir uma iniciativa chamada Cozinha de Mãe. Bom dia, meu nome é Marinette Silva. Então, com a chegada das ações no Horta na Floresta, o que acontece, gente? Nasce aí a ideia do Cozinha de Mãe, que é voltada à valorização de todo o integral, sem desperdiçar nada, e com isso também, com o que venho aprendendo e adquirindo dentro das ações do Horta na Floresta, a valorização das punks. Né? Porque se há 3 anos atrás a gente aqui tivesse conhecimento de que dentro da nossa comunidade
a gente tem aí as punks, né, rico em fibras, proteínas e etc., talvez tenha amenizado muita fome, porque teve muita gente que passou fome, né? Então, agora com esse conhecimento, dentro do que está acontecendo aqui, a gente sabe que daí para frente, se acontecer, tomara que não aconteça, né, um desastre aí, mais uma vez, a gente tem esse conhecimento, porque dentro da nossa comunidade a gente tem abundância. Inclusive, gente, eu venho trabalhando muito com a pimenta rosa, tá? Então, tenho feito geleia com ela, temperos, né? E outras punks também, no qual os moradores aqui na comunidade não têm conhecimento. Mas, através do projeto Cozinha de Mãe, nós vamos capacitar e passar esse conhecimento para essas famílias, no qual eles vão, daí então, entender que não há mais fome, né? Mas sim a falta de conhecimento. E o Cozinha de Mãe hoje tem inserido 15 famílias, tá? Dentro do projeto Cozinha de Mãe, com a produção do bolo Orapronoves, né? Da geleia da pimenta rosa, e muitas outras novidades que estão surgindo aí, tá bom? Então, muito grata aí ao Horta na Floresta, né? E a todos que estão inseridos aí dentro desse projeto, tá bom? É isso, pessoal. Então, é basicamente essa que eu quis trazer para vocês aqui hoje. Mas agradeço, né? E obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, professor. Parabéns pela iniciativa. Uma dúvida, quando que começou o projeto? Foi em 2021 que saiu o edital, as ações começaram em 22. Bacana. Parabéns. Excelente, né? Que bela iniciativa. A gente está com muitas perguntas aqui.